Pois é, hoje eu estava refletindo sobre os motivos da queda da, da crise atual que eu acho que o MBL está sofrendo e como é irônico de certa forma você ver que no momento que eles poderiam estar numa situação melhor, ganhando mais importância, agora que tem um partido, o MBL está sendo atacado por muita gente e eu acho que está em crise. Eles podem até ter bons resultados eleitorais, mais do que em outras épocas. Apesar de eu achar que em São Paulo, especificamente, eles vão cair e pode ser que eles não consigam eleger nenhum deputado federal em São Paulo e muito menos nos outros estados que eles são menos importantes. Mas pode ser que, apesar disso, pode ser que na eleição presidencial eles consigam alguma uma votação razoável, né? Sei lá, 3%, 4% já seria muito para o MBL. E, de certa forma, ele está melhor do que nunca, porque agora tem um partido, tem um candidato à presidência e, no entanto, eles estão sendo atacados na internet, muito atacados na internet, e o partido, o Missão e o MBL parecem que estão vendo uma crise, e se ele não conseguirem eleger nem mais um deputado por São Paulo, essa crise vai estar muito evidente. E por que aconteceu isso? Qual foi o motivo de acontecer? Quais foram os motivos de acontecer isso? É o que eu estava pensando. Então, primeiramente, analisando a conduta dos membros do MBL mais conhecidos, olhando só o ativismo na internet e a reação do público nos comentários e no apoio nas redes sociais, parecia que o MBL estava fortíssimo desde de 2022. Desde da pandemia até hoje, parecia que o MBL estava, até poucos meses atrás, parecia que o MBL estava fortíssimo. Que você via o Arthur Duval vencia todos os debates, era muito superior em todos os debates contra os bolsonaristas. O Kim Kataguiri também, apesar de ter o debate com o Jones Manuel, que muita gente diz que ele passou vergonha e tal, eu acho que não, eu acho que ele debateu bem, todos os debates que ele participava ele foi bem. Talvez não o suficiente para ganhar, no caso do Jones Manuel, eu não sei, mas ele foi bem no debate, não foi um massacre. E o Mamãe Falei também, o pessoal da direita não admite isso, porque eles sempre acham mais interessante falar que desprezar ao máximo o MBL e dizer que eles perderam os debates. O Nando Moura foi esculachado pelo Nicolas no debate, na época que o Nando Moura estava apoiando o MBL, coisa que eu também não acho. Eu acho que ele foi bem no debate. Todos os debates que o pessoal do MBL participava, eles dominavam. E se você for ver as reações nos comentários, todo mundo apoiando, nas redes sociais, todo mundo apoiando. Só que começaram a surgir muitos problemas. Parece que assim, problemas do subterrâneo do MBL vieram à tona e causaram uma crise. E inicialmente eu pensei, talvez a culpa seja do Renan, porque o Renan Santos, você vê que ele tem uma tendência ele tem uma tendência a incorporar elementos ideológicos de conhecimentos gerais assim para incluir aquilo no MBL, para fazer uma transformação cultural, e eu acho que isso não deu muito certo. Eu até pensei nisso porque, se você for ver a conduta do Kim Kataguiri e do Arthur Duval, não tem muito escândalo, muita coisa que você vai dizer, isso acabou com o MBL, isso é uma coisa
fortíssima contra o MBL. Não tem muito. Eles, de certa forma, são militantes muito eficientes naquilo que eles propõem, e militantes e políticos. E o Kim Kataguiri tem aquela história da alteração da composição da gasolina que ele aprovou e tal, mas isso é comparado ao aborto, e eu acho que isso, comparado a pautas mais apelativas, isso não tem muita importância. Isso vai estragar os carros e tal, mas e daí? Foi melhor para o Brasil que fizesse isso, então danificar um pouco os carros, não é... se bem que para a mentalidade do brasileiro é capaz de causar um dano a longo prazo nos carros, ser mais grave, mais importante que a vida humana. É capaz de muita gente acreditar nisso. Mas eu não acredito que não seja a maioria. A maioria dos brasileiros ainda acha que a vida humana é mais importante que os carros. Então isso não vai afetar muito, não teria muito potencial para afetar a imagem do MBL. E o Mamãe Falei teve o áudio das ucranianas, que foi um negócio horroroso, né, constrangedor. Mas assim, o povo brasileiro também é um povo que não se importa muito com os valores morais, com dignidade dos candidatos. Então o candidato fala uma coisa obscena, a maioria pode nem ligar para isso, até se identificar com aquilo que ele falou. Se eu estivesse no lugar dele eu faria isso também. A maioria pode até achar isso. Quem se incomoda com isso, eu acho que são as mulheres esquerdistas que já não iam votar no MBL de qualquer jeito. Então não vai fazer muita diferença, porque nem as mulheres de direita iam se incomodar com isso, porque o Bolsonaro já falou falas pesadas também, que pode ser até coisas que a esquerda distorceu ou deu uma interpretação maliciosa, mas as mulheres não ligaram, falaram, ele fala isso, mas não vai interferir no governo. Então só realmente as mulheres de esquerda que eu acho que se incomodaram muito com isso e que não votariam nele por causa disso, poderiam deixar de votar nele por causa disso, mas elas já não iam votar nele de qualquer jeito. Então acho que não foi isso, que isso não contribuiu muito para gerar a crise do MBL. Então, como eu estava falando do Renan, eu achava que o Renan é meio atrapalhado em algumas coisas, em algumas declarações, igual na história de trazer o Curtis Yarvin para o Brasil, para o MBL se aproximar do Curtis Yarvin, e do MBL de ter aqueles estandartes, aquelas bandeiras, naquela convenção lá do MBL que ele fez o discurso com roupa militar, empunhando uma espada, que foi uma coisa muito estranha, muito esquisita. E eu achei talvez essa tendência do Renan Santos para esse apelo estético muito extravagante tenha prejudicado o MBL de alguma forma. E também uso de imagens de propaganda que lembram regimes autoritários e tal. E aí eu pensei, isso se relaciona ao fato de existir um uso inadequado do conhecimento histórico. Que eu percebi que o Renan tem essa tendência a ser um intelectual com certa... a vida intelectual com certa excentricidade. E ele tem uma tatuagem do Deus Mitra, né, que o pessoal viralizou. Eu nem sei se é verdade ou não, mas ele fala muito sobre história, sobre literatura clássica, essas coisas assim, na tentativa de fazer o MBL virar um centro de divulgação cultural dos estudos da cultura clássica. Teve um problema na luz aqui, mas voltou. Então, assim, como era feito contra os acadêmicos, em páginas assim ligadas ao conservadorismo, existia essa tentativa de resgatar estudos da alta cultura. Aí eles tentaram copiar isso, só que isso é uma coisa perigosíssima, de certa forma, porque assim,
a chance da pessoa que gosta desses estudos no Brasil se tornar artificial em algumas declarações, em algumas coisas, é muito alta, porque o Brasil é uma sociedade radicalmente anti-intelectual. E você falar de coisas, você falar de história, de literatura, poesia, não é muito bem visto, eu acho. E é difícil você equilibrar isso. E igual teve um negócio que o Renan falou do velho ele citou um trecho de Camões que tinha um negócio do velho do Restelo, que era um personagem que avisava pros portugueses que iam participar das conquistas para eles terem prudência e para eles que eles estavam sendo muito ambiciosos e tal, que isso poderia acabar arriscando a vida deles, que ele era uma figura que representava os pessimistas de Portugal, que achavam que as conquistas iam acabar prejudicando as conquistas de territórios e tal, podiam acabar prejudicando o país. Aí ele falou que uma parte da direita se comportava igual o velho do Restelo e falava: ah, não, você não pode se arriscar, eu avisei que você ia se dar mal e tal. E assim, quando eu vi essa declaração, isso não foi só essa declaração, foram várias, mas essa é um pequeno exemplo que representa isso. É um negócio totalmente desnecessário, não tem nada a ver aquilo, e pareceu muito artificial essa comparação. Parece que ele queria falar só: olha, eu li Camões, eu conheço história de Portugal, eu conheço literatura, então olha só, e incluiu o negócio ali de forma artificial. E eu acho o fato da sociedade brasileira ser anti-intelectual torna isso pior ainda, mais artificial ainda. E talvez isso, e como você estuda história e é apaixonado por história, por literatura clássica, poesia, você tem meio que uma vontade de fazer parte daquilo e criar uma identidade marcante na história. E aí, tipo, não, eu vou criar aqui uma identidade visual marcante. Isso inspirada em exemplos históricos que eu vi da monarquia, da história antiga do Brasil. E eu acho que foi isso que ele se inspirou para fazer para aparecer com espada lá naquele encontro do MBL. Só que se tornou uma coisa totalmente artificial. E isso tem infinitos casos de situações parecidas. Eu vi também um negócio. Outro exemplo disso foi que não é mais do MBL, não é nem envolvido com nenhum grupo político, mas mostra assim, essa característica do pedantismo, que de certa forma que é você citar exemplos históricos sem necessidade nenhuma, só para e que pode até ter ligação com aquilo, só que é totalmente desnecessário. Parece que você está usando aquele exemplo só para dizer que você conhece história de alguma forma. E quando você estuda, história, você é apaixonado, a tentação para fazer isso é muito grande. Porque você vê aquele tanto de conhecimentos fascinantes e tudo, e aquilo não serve para nada. Você quer usar aquilo de alguma forma e realmente não se aplica a nada, não serve para nada, você tem que se contentar com isso. Na verdade, não é que não sirva para nada, mas em alguns momentos pode dar essa impressão que aquilo não serve para nada. Só que na verdade é que aquilo tem que estar sempre no fundo do que você está analisando. Tipo, você conhecer a história do Brasil, a história da Europa, vai afetar tudo que você lê sobre política, sobre economia no Brasil e da Europa. Só que vai facilitar a sua compreensão, mas aquilo vai ter uma influência indireta. Se você ficar toda hora tendo que evidenciar aqueles conhecimentos que você tem, você vai acabar dando declarações artificiais. É igual o Marco Antônio Villa, quando ele foi falar da guerra do Iraque. Aí ele foi falar, não, a Mesopotâmia desde
2000 a.C. estava em guerra, é uma região que tem muitas guerras e tal, desde a época da Babilônia, da Síria e do Império Persa. Só que até o cara da orientação marxista analisou essa fala do Marco Antônio Villa. Aí ele falou, o mundo todo vivia em guerra nessa época de 2000 a.C., até a Antiguidade, a Idade Média, o mundo inteiro vivia em guerra. Então, não tem nada a ver, ele fala. E essas guerras não tinham nenhuma relação com a guerra do Iraque. Então não tem nada a ver o cara falar isso. E realmente, você às vezes quer mostrar que quer fazer alguma coisa com aquele conhecimento, pode acabar caindo nessa situação de falar uma coisa que não tem nada a ver e que se transforma em pedantismo, se transforma em um acréscimo artificial àquela informação. E então, no caso dos militantes do MBL, eu achava isso, que com essa ideia de resgatar a cultura brasileira, fazer uma revolução cultural de certa forma, eles acabavam sendo artificiais. E isso se piorou, isso se agravou com a aproximação com as ideias do Curtis Yarvin, que era um negócio de tecnomonarquias e tal, e que nasceu do desespero para crescer e para ganhar relevância, porque para eles deve ser difícil ver que eles tinham tanta importância, tanto potencial para fazer uma coisa diferente na política. Tinha membros militantes que participavam de debates e ganhavam todos os debates na internet, demonstravam uma força muito grande, todo mundo apoiava, só que não tem expressão política nenhuma. Então eles estavam desesperados, a gente tem que conseguir expressão política de qualquer jeito. E recorreram então à aproximação do discurso radical, né? E aí eu acho que aí é um dos motivos dessas crises do MBL, foi que eles não se contentaram em ser um grupo realmente pouco relevante e quiseram vamos ter que crescer, vamos ter que crescer a qualquer custo. E se aproximaram de linhas de discurso autoritário, de regimes autoritários e tal, que na verdade não é nada disso. Eles não defendem autoritarismo, só que eles tentavam usar uma linguagem próxima dos regimes autoritários, mais apelativa, mais violenta, porque eles sabiam, a maior parte do povo vai se identificar com isso, da mesma forma que se identificaram com o Bolsonaro, com o bolsonarismo, porque tinha um discurso de violência e combate à criminalidade, é mais apelativo, então vamos usar isso. E eu acho que foi aí que começou a crise. Como a história do prendeu matou, que é um negócio muito fácil de ser mal interpretado, né? Eles falam, não é bem isso, prendeu se a pessoa resistir, matar se a pessoa resistir e tal, mas é lógico que a maioria não vai entender isso. Prendeu matou significa realmente prender e depois matar todo mundo. E isso foi distorcido na fala do engenheiro Léo, aí que ele falou, não, quando a gente não tem poder é tapa na cara, quando a gente tiver poder é prender ou matou. Então, isso é horroroso, as pessoas acham mesmo que é um grupo autoritário que vai matar os opositores, e o próprio Mamãe Falei teve muita dificuldade para defender isso. Ele falou, não, ele entendeu errado, prendeu, matou e tal, só que é uma coisa que é muito fácil ser mal interpretada. Então essa ideia do MBL de se aproximar do discurso, de um discurso radical de direita que se aproxima da estética do autoritarismo, é claro que não deu certo. E aí o mais grave de tudo, eu acho que foram os grandes fatos que desencadearam a crise do MBL, foram as declarações do engenheiro Léo falando que tinha que abortar autistas e pessoas com síndrome de Down, porque ia ser melhor para as famílias. Depois ele tentou remendar, falou, não, eu falei 7 vezes que sou contra o aborto, aquilo lá eu falei uma vez só e tal, mas ele não falou, eu errei, eu estava errado, coisa errada. Isso
pesou muito no julgamento das pessoas sobre o MBL. E o negócio do aborto do Guto Zacarias, do aborto da filha do Guto Zacarias, que ele defendia, o aborto, até indicou a clínica clandestina e na época que ele já falava que era contra o aborto, queria se aproximar da direita contra o aborto. Isso foi pesadíssimo, eu acho que você até vê. Eu assisti vários vídeos de discussões do Nando Moura e de respostas do Marcelo Brigadeiro, do André Guedes, do Twitter dos membros do MBL. E é impressionante que, assim, você vê, o Nando Moura falou uma coisa, o MBL acobertou o cara que defende o aborto. Eles não falam, não, ele não defendeu o aborto. E isso foi mentira, o áudio foi falso, não tinha. Eles simplesmente desviam do assunto. Eles falam, não, você vai acabar sem amigos, porque todos os seus amigos você critica. Então, ou seja, se o amigo defende é abortista, coisa, você tem que acobertar o amigo. Eles não falam, Nando Moura está errado. Quem fala isso está errado. O Guto Zacarias não quis abortar. Ninguém fala isso. Eles só falam, você não constrói nada e fala mal dos outros. Você vai acabar sem amigos, que todo mundo quer ser seu amigo, você critica todo mundo. E parece que eles estão fugindo do assunto. Então eu acho que isso fica evidente para o público mais isento que acompanha e acaba realmente as pessoas parando de apoiar o MBL. Então isso o centro do problema, eu acho. E quando você vê, por exemplo, o Renan Santos falando sobre isso, ele colocou, não, a gente tem que aproveitar isso para falar do abandono parental, que o MBL é totalmente contra o abandono parental, e isso que a gente acredita que causa violência. O Guto teve um pensamento, um momento que ele foi errado e tal, mas agora ele mudou, porque muito importante para o MBL lutar contra o abandono de crianças. Mas não é o abandono de crianças, é assassinato de crianças, é o aborto. Daí ele finge que não é aborto, que era simplesmente abandono, para amenizar aquilo e tentar enrolar os espectadores. Então você vê, o MBL está usando de recursos da velha política, realmente, dos políticos mais sujos da história, que a esquerda sempre usou, e usando isso para acobertar os erros dos seus membros. E aí eu acho que isso foi o principal motivo da crise do MBL, o espírito de coesão do grupo, que é levado para uma ideia de acobertar os erros dos membros do grupo. Então o Marcelo Brigadeiro falou que era ex-traficante, levou um cara para ser assassinado pelo Tribunal do Crime. O engenheiro Léo falou ter ideias eugenistas, falou que ia abortar, que achava que era uma ideia melhor abortar pessoas com síndrome de Down e autismo. E o Guto Zacarias ia abortar, queria que a ex-namorada dele abortasse. Então foram muitos escândalos que o pessoal do MBL acobertou para defender as pessoas do mesmo grupo. Então você vê que isso realmente desgastou muito o MBL. Qual seria a forma de lidar com isso? É complicado, porque simplesmente expulsar. O ideal seria que as pessoas percebessem isso e pedissem para sair do MBL. Não, eu criei um monte de problemas, então eu vou sair. Mas não é assim que funciona, ninguém vai querer sair e eles próprios não vão expulsar a pessoa, porque senão vai pegar muito mal para eles. Então eu acho que a forma como aconteceu, como o PT encarou o problema do Jacques Wagner de envolvimento com o Vorcaro,
mostrou bem isso. Ele era líder do PT no Senado, ele não é mais líder, passaram para outra pessoa e estão tentando diminuir a importância dele. E, acima de tudo, eles tentam blindar o Lula e as grandes lideranças do PT a qualquer custo. Pode aparecer qualquer coisa que seja, eles vão se sacrificar para salvar as lideranças. E então, assim, é difícil para o movimento político como você vai lidar com as pessoas que, dentro do seu movimento, fazem muita merda e afetam a imagem do seu movimento. Mas o PT, eu acho que, mesmo não dando uma resposta decisiva, é pelo menos um indicativo de como a pessoa tem que fazer para evitar esse tipo de situação. Eu acho que é por aí. E o MBL não soube enfrentar esse tipo de situação bem. E, de certa forma, é triste, porque podia ser um movimento que defendesse alguma coisa diferente na política brasileira e tal, e acabou não dando certo, entrando numa crise muito grande. E o projeto que eles tiveram, logo agora que eles iam conseguir, que eles conseguiram criar o partido, iam conseguir uma plataforma importante para divulgar os projetos de participação, de mudança política, participação de mudança de alguma forma na cultura brasileira, tudo parece que está seguindo por um caminho errado, está seguindo por um caminho péssimo. E, assim, você vê jovens engajados, pessoas esclarecidas e tal, envolvidas com projetos de poder que não tem muita perspectiva de dar certo por causa desses escândalos. E, por outro lado, o conservadorismo, o bolsonarismo carece desse tipo de ativismo que o MBL era muito bom. Não tem pessoas dispostas a debater e a estudar a situação política profundamente como o pessoal do MBL está disposto. Então, você vê que parece que o Brasil é um terreno muito infértil para as ideias da direita. É muito difícil a direita criar raízes aqui. E quando aparece uma coisa interessante tal na direita, ela faz as coisas certas até certo ponto e depois chega uma hora que dá tudo errado. E aí acaba a direita se fragmentando muito. Aí você vê o conservadorismo, o bolsonarismo tem muita força por causa do carisma do Bolsonaro e são muito famosos, muita gente confia neles e tal, e tem uma grande parte da população que apoia esse projeto de poder. Mas o ativismo deles nas redes e o estudo, vamos dizer, o trabalho jornalístico dos ativistas defendendo esse lado é fraco comparado à esquerda e ao MBL. E o MBL teve esse ativismo na internet, essa busca por uma formação de pessoas capacitadas para mudar a situação brasileira, coisa que o bolsonarismo não tem, mas acabou se envolvendo nesses problemas aí que eu falei. Então a situação, por enquanto é isso, eu agradeço a audiência e vamos continuar acompanhando para ver o que vai acontecer.